Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Cá estamos em mais um Desdobrando a Mediunidade, onde eu trago alguma experiência minha com relação à mediunidade. E no relato de hoje, eu vou trazer a experiência do dia em que eu fui perseguido pelo espírito de um senhor desencarnado no meio da rua. E para que a gente avance na nossa experiência agora, neste relato, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Estou trazendo vídeos todos os dias agora para que a gente avance no nosso autoconhecimento, na compreensão acerca da espiritualidade, sem falar de todas as práticas que a gente propõe. Para você trilhar esse caminho junto comigo, peço que você se inscreva aqui no canal. É simples, é um clique. Então, vamos lá. Isto aconteceu... Deixa eu fazer as contas agora. Faz uns... 4 anos, 5 anos pelo menos. Eu estava dando aula de Tai Chi naquele período, naquela época, de Tai Chi Chuan. E era no segundo espaço da minha vida, né, que eu estava dando. O primeiro deles foi, inclusive, Alquimia do Coração, um espaço muito belo de artigos esotéricos e que tinham aulas também lá de yoga e de Tai Chuan, onde eu comecei. Mas este segundo era um espaço de dança, um espaço da Andréa Pérez, eram dança do ventre, dança cigano, e tinha também as práticas de Tai Chi que eu ministrava lá. Era bem no centro da cidade, na cidade de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, ou coração do Rio Grande, conhecido dessa forma. E eu estacionava sempre a minha moto, na época eu tinha uma moto, hoje não tenho mais, próximo da igreja central, da catedral da cidade, e trilhava o centro da cidade, atravessando ali o que o pessoal chama de praça, né, a praça central, e chegava até este espaço, que era num centro comercial, num prédio comercial que tinha ali no centro. E sempre que eu passava pelo centro de a pé, deixava a moto e caminhava até esse local, eu passava pelos cafés pela manhã, passava pelo local onde as pessoas mais aposentadas, né, se reuniam para tomar os cafés, para ficar fofocando, para ler jornal. Tinha pessoas jogando xadrez, jogando dominó. Acredito que você conheça essa realidade, né? Já possa ter visto talvez na sua cidade. Sempre tem um local onde os aposentados se reúnem para ficar conversando. É uma boa experiência também. E quando eu estava passando bem nesse local, eu percebi ali que tinha um espírito desencarnado, um espírito de um senhor bem no arquétipo daqueles aposentados que iam ali ter as suas conversas e tomar o café pela manhã, enfim, nesse mesmo aspecto. E o engraçado é que eu percebi ele tentando conversar com as pessoas que estavam ali encarnadas, já era de manhã, isso por volta das 8 horas da manhã, e ninguém atendia ele, claro, porque ele estava desencarnado, ninguém percebia ele, eles ignoravam porque não viam. E esse senhor desencarnado manifestava, eu pude perceber assim, ele estava um pouco angustiado, porque ninguém dava ouvidos a ele, como se ele fosse invisível, e de fato, para aquelas pessoas ali, ele estava. E eu, como tinha percebido ele ali, resolvi dar um oi. Sabe quando a gente cruza por alguém na rua, né? E as pessoas às vezes não são nem conhecidas, mas a gente fala, foi isto mesmo que eu fiz, eu dei um oi. Pra quê? Ele percebeu que eu o tinha percebido, as demais pessoas não estavam percebendo, e aí ele veio na minha direção e começou a me seguir, indo em direção a esse ambiente que eu dava aula. E foi, inclusive, comigo até lá e falando, né, no meu ouvido. Nossa, você está me escutando? Perguntando por que eles não me escutam? Por que eles estão me ignorando? Eu pareço ser invisível. E aí, nesse momento, eu já me questionei, né? Já pensei, puxa, onde é que eu fui me meter? Eu não sabia muito o que fazer naquela situação, mas a espiritualidade sempre está em sintonia com a gente quando nós estamos em sintonia com eles. E nesse momento eu me coloquei em contato, pelo menos em intenção de contatar os meus amigos e mentores espirituais, e solicitei auxílio, ajuda. E é muito incrível isso, né? Sempre quando a gente pede ajuda, a ajuda aparece de uma forma ou de outra. E eis que, após essa minha solicitação, eu ouvi claramente, por clareaudiência, não vi nada, mas simplesmente ouvi a voz dos meus mentores dizendo o seguinte: fique tranquilo, segue andando, não responde ele, ignora e segue andando.
E aí, então, receber essas ordens dos mentores, eu prontamente atendi, né? Comecei a me fazer de louco, como você diz, né? Como se nem é comigo. Segui andando pro espaço onde eu ia dar aula e o senhor ainda no meu ouvido, né? Perguntando se eu podia ajudar e falando uma série de outras coisas, tentando entender aquela situação. E eu fui em direção ao espaço. E aqui um detalhe. Nas práticas, nos espaços que eu dava aula, e principalmente nas práticas de Tai Chi Chuan, sempre houve e sempre há, em todas as práticas, inclusive nas práticas de yoga, já pude perceber isso também, um amparo muito grande da espiritualidade. Tem um preparo da espiritualidade antes da aula acontecer. E não era diferente nesse ambiente. Sempre existia um dos espíritos chineses, inclusive Cao Yang, é assim que ele é intitulado. Posso inclusive numa próxima oportunidade trazer aqui algumas conversas que já tive com esse espírito, Cao Yang, e ele mantinha o trabalho energético no espaço que eu ia dar aula para criar um círculo de proteção, para manter uma sintonia com as egrégoras chinesas do Tai Chi Chuan, para trazer aquela filosofia, aquela energia da prática para as pessoas que iriam fazer a prática. E eu cheguei então no espaço e percebi que Cao Yang estava ali com outros 2 espíritos chineses também, mas que eu nunca havia percebido nenhum deles, apenas o Cao Yang era familiar para mim. E quando eu me deparei nessa situação, novamente ouvi a voz dos mentores, mas não foi o Cao Yang que estava falando comigo da mesma forma como foi dito na rua antes, né, pedindo para que eu seguisse adiante andando de forma natural. Não foi Cao Yang que falou, foi outro que eu não sei quem é, simplesmente de forma por clareaudiência ouvi, falando o seguinte: ótimo, a partir de agora é com a gente. E depois que eu ouvi isso, beleza, né? Tirei a atenção do senhor, e inclusive quando tirei a atenção dele, eu já mesmo não mais o percebi e voltei a atenção para organizar ali o ambiente físico que eu iria dar a aula. Organizei o espaço, dei a aula e ao final eu, de modo mais curioso, né, perguntei o que havia acontecido. E Cao Yang simplesmente comentou que este senhor tinha desencarnado há pouco tempo e que ele estava assim bastante confuso, bastante perdido, não entendia muito bem ainda o que estava se passando. E ao eu me encaminhar a um espaço onde havia um trabalho da espiritualidade mais ativo do que ali na rua onde ele estava, foi criada as condições energéticas para que ele pudesse ser acolhido, para que ele pudesse conversar com alguém que iria lhe dar as respostas. Então a espiritualidade, aqueles mentores que falaram comigo, que eu ouvi, embora não os tenha visto, foi quem acolheu este espírito. Eu não quis saber muitos detalhes mais, porque quando a gente tem algumas experiências mediúnicas assim, talvez a gente vai aprendendo um pouco, a gente vai até de certa forma perdendo a curiosidade, porque se a gente vai atrás das nossas curiosidades, às vezes a gente se coloca em cada situação que é melhor, às vezes não, né? Então eu sou um pouco menos curioso hoje em dia, eu diria. E o detalhe desse relato é para trazer, além da experiência, né, a seguinte conclusão: que de fato nós somos seguidos por tudo aquilo que nós damos atenção. Eu coloquei a minha atenção neste senhor. Eu poderia ter passado por ele e ter ignorado, mesmo tendo-o percebido. Se eu não tivesse colocado a minha atenção e energia em direção a ele, ele não teria me seguido. Claro que existia um propósito ali por trás, de um encaminhamento, quem sabe, deste espírito, mas não era inicialmente a minha intenção. O fato é que nós somos seguidos e até, de certa forma, perseguidos por tudo aquilo que nós damos atenção. Nós damos atenção a um emprego, a algumas pessoas, relacionamentos e mais ainda, damos atenção inclusive a assuntos como, por exemplo, a mediunidade, a espiritualidade. Se você não desse atenção a isso, provavelmente você não estaria aqui. Você está sendo, entre aspas, perseguido por este assunto, porque os seus interesses lhe direcionam até, por exemplo, este vídeo. Daí a importância de nós trazermos a atenção e o cuidado sobre o que nós depositamos a nossa energia, a nossa atenção. Porque isso, de modo prático e de modo subjetivo, irá nos perseguir. Podem ser coisas boas,
podem ser coisas produtivas que alimentam o nosso crescimento ou nem tanto. Há que se ter o cultivo de um discernimento, de um entendimento, de uma clareza, para que a gente alimente pelo menos mais coisas que nos engrandeçam do que aquilo que nos mantém na inércia ou, pior, que nos atrasam e puxam para baixo. Esta foi a experiência de hoje, eu espero ter contribuído um pouco com o seu entendimento e peço que você, mais uma vez, se inscreva aqui no canal, deixe seu like se esse vídeo fez sentido para você. Inscreva-se por quê? Por quê? Por que se inscrever? Para que a gente traga mais à tona essas compreensões acerca do universo da espiritualidade. É importante que a gente mude aos poucos o nosso paradigma para que a gente crie uma realidade um pouco diferente. E eu vou trazer aqui também o meu entendimento e a minha experiência para contribuir nessa compreensão de um todo. E quanto mais gente se inscreve aqui, mais o YouTube propaga este tipo de conteúdo para mais e mais pessoas, e assim a gente vai criando uma bolha do bem. Eu agradeço muito a sua companhia até esse momento do vídeo. Nós nos vemos nos próximos. Um big beijo, fique na paz e até mais.